Dona Déia, a mãe do humorista Paulo Gustavo, certa vez disse que o seu filho era o gay que todo homofóbico gosta. E mesmo diante do preconceito, ela afirmava com o coração: se eu amo meus filhos, eu tenho que protegê-los. Não adianta. De fato, o colo de uma mãe é o primeiro lugar de proteção dos filhos. Mas o que acontece quando esse colo se enche de dúvidas, medos e até preconceitos? E quando ela percebe que não pode proteger o filho do mundo, ou às vezes nem da própria família? Eu sou a Rafaela Lobo, uma mulher na idade da loba, e hoje o nosso tema é: eu tenho um filho que é parte do grupo LGBTQIA+. A Hora da Loba. E para conversar sobre esse assunto, nós temos de um lado a Roseli. Roseli, ela tem 57 anos, é casada com Delaney Antônio Pereira e mãe de 2 filhos, Desirê Débora e Delaney Antônio Júnior. Trabalha como motorista particular, gosta muito de interagir com as pessoas, dando o melhor de si. Gosta de viajar, passear e não aceita injustiça. E do outro lado, Valquíria, 49 anos, psicopedagoga, professora, mãe de 2 filhos, Pablo e Bruno. Uma mulher feliz, de bem com a vida, presente na vida dos filhos. Ama trabalhar com crianças atípicas para fazer a diferença nesse mundo. Muito bom, muito obrigada por aceitarem esse convite, por estarem aqui. Obrigada. Gente, eu queria saber primeiro, como que foi a descoberta de vocês em relação aos filhos? Como vocês descobriram que tinha um filho que fazia parte do grupo LGBT e como que vocês se sentiram nesse momento da descoberta? Como foi para você? Fala aí, Roseli. É Bom, muita emoção, né, Roseli? Roseli chora por 4 vezes. Transfiro a pergunta para Valquíria. Vou começar com você, Peço que aí ela isso, respira um pouco, isso, ô tá glória. bom? Como você se sentiu? Conta um pouquinho pra gente, Valquíria. É, Foi uma vou em surpresa? detalhes, vou em detalhes, tá. Foi assim, o Bruno, quando ele tinha 17 anos, quando ele me contou, e eu estava no quarto, eu não esperava. Ele entrou e foi numa semana, assim, um pouco difícil, sabe, pra mim, estava resolvendo muitas coisas. Ele aproveitou essa sensibilidade que eu estava passando pra eu não sei o que passou na cabeça dele, sabe. Eu não perguntei ele ainda, mas eu ainda vou perguntar o porquê que ele esperou esse momento difícil da minha vida para me contar. E aí ele sentou e falou: "Mãe, tem uma coisa muito séria para te contar". Mas ele assim, ele colocou um drama, sabe, umas coisas muito séria para te contar. "Senta aqui mãe, não vai chorar". E ele, sabe, ele colocou uma tempestade. E quando ele me falou eu: "Ah, é isso filho?". "Tá, eu já sabia". "Mas você tem certeza? Você tem certeza?". Aí eu falei: "Você tem certeza, Bruno?". Aí eu usei o termo: "Seu filho, mas você". "Ah não, Bruno, você é tão Shrek, você tá muito ogro, você não é gay". Olha aqui o que veio na minha cabeça na hora, sabe. Que ele é muito eu acho assim, eu acho a forma dele de ser, muito homem, sabe. Ele tem presenças, olha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, eu fui aprendendo isso depois. Ele sempre foi um menino muito sensível, ele sempre teve essa delicadeza comigo, muito presente com o irmão, mas assim, ele sempre foi um menino, ele nunca mostrou pra mim, mas eu sempre tive, quando eu ia para o quarto, que a gente fazia oração à noite, né, eu sempre cantei com os 2, fazia libras para o Pablo e pra ele, e aí beijava, cobria os 2, ele tinha muito medo de ficar sozinho, aí eu cobria os 2, eles dormiam no mesmo quarto, cobria os 2, e aí quando ela estava cobrindo, acontecia alguma coisa durante o dia, eu falava assim: "Não, será que o Bruno não, não é não". E aí, sabe, eu ficava sempre voltando atrás: "Não, não é, não é, não é". E aí ele me falou, na hora que ele me falou eu ainda aceitei, fui muito tranquila, mas eu ainda questionei ele: "É mesmo filho? Você tem certeza disso?". "Não, Bruno, isso não é não, é uma fase". Aí quando eu falei com ele assim: "Bruno, é uma fase, não é não?". Aí ele ficou super chateado, aí ele o olho dele ficou não chorou, mas ficou bem, assim, sentido, aí eu chorei. Aí eu chorei muito, aí eu chorei muito, abracei ele e falei assim: "Eu tenho medo,
para o futuro, o que você pode passar, né, não pelo fato de você ser gay, não. Eu não estou chorando por isso, eu coloquei para ele: "Eu não estou chorando por isso, meu filho, é você", ainda perguntei de novo ainda durante a nossa conversa: "Você tem certeza disso?" Ele falou: "Mãe, eu nasci, não é escolha", que eu usei o termo, a gente erra muito, né, e a gente vai aprendendo com eles. Aí ele falou assim comigo, que eu usei o termo também: "Eu sei que é uma escolha da sua vida". Ele falou: "Mãe, não é escolha, eu nasci, é o que eu gosto, é o que me faz sentir bem". E aí ele dali, daquele momento que nós conversamos, eu senti o meu filho leve, eu senti meu filho leve, e eu não quero ele diferente nunca. E agora a única coisa que eu quero é que ele venha crescer, construir família, casar, namorar, sabe. Eu já tive 2 genros maravilhosos, e você sabe o que que eu gosto muito? Eu não enxergo eu tô chorando de emoção não por ter um filho gay, tá. Eu amo meu filho do jeito que ele é. Eu sou doida pra ele casar. Eu vejo pra casar, assim, namorar, sabe. Ele ter um parceiro, ele ter uma pessoa pra ele rir, pra ele sair, não ficar sozinho. E para você, também foi um desafio, Roseli? Foi muito desafiador. Meu filho, quando eu descobri que ele era homossexual, ele tinha uma namorada, e do nada, assim, do nada ele era assim, a menina era muito apaixonada por ele, e ele terminou. Aí eu estava na minha casa, eu com meu marido, assim, tal, e ele me chamou, eu o pai dele, e falou que tinha terminado e que ele descobriu que ele gostava era de homem, né, que ele não queria namorar mais. Aquilo eu entrei pra minha cozinha, meu mundo desabou. Eu também tô chorando, porque é um desafio, né, É um pra desafio. gente, porque é difícil a gente só falar e aceitar, né, aceitar, só falar e aceitar é difícil. Porque logo quando a pessoa quando o filho fala que ele optou que ele é gay, que ele é homossexual, já vem um monstro na cabeça da gente, né. "Nossa, como assim? E aí? Eles vão matar ele, vão", É. A entendeu? gente Já tem vem medo da esse monstro. aceitação de outras pessoas, né, a gente tem Eles vão medo. matar meu filho, mas meu filho não vai poder usar certa roupa. Então eu dei uma crise de choro, eu entrei em depressão 3 meses. E eu até fico assim emocionada, porque eu vim do alcoolismo, né. E quando ele falou isso pra mim, eu voltei a beber muito, muito, sabe. E eu e ele, assim, a gente batia de frente, a gente batia de frente, sabe. Até que ele é uma pessoa, né, e aí eu vi que realmente ele tinha, eh, descobrido quem ele era, né, porque é difícil. E aí eu falei: "É, realmente ele não vai me dar neto". Eu já olhei para o lado do egoísmo, né, da minha parte. Eu não vou poder ser avó. Poxa vida, meu filho é gay. Eu comecei a chorar, eu fiquei louca, eu fiquei apavorada, né. E ainda tinha por outro lado, o meu marido, que é de uma família muito, eh, não vou falar homofóbica, mas eles são muito preconceituosos com relação a isso. Então para ele aceitar também foi um pouco difícil, mas aceitou. Hoje ele e meu filho é muito agarrado, respeita muito a decisão do meu filho, mas para mim na época foi muito difícil, mas hoje, assim, é a melhor pessoa também. Eu fico até emocionada quando eu falo, porque no início, não é só para mim, mãe, é para todas as mães. É complicado, porque a gente não vê porque o filho virou gay, não é, a gente já olha logo lá fora, a sociedade lá fora, como que Grudar, vai né. tratar seu filho. Então falar que ele é homossexual ou que ele não é homossexual não vai fazer diferença pra gente que ama o filho da gente, não faz, Isso, não faz diferença. A diferença é que quando eles falam, você já logo bate de cara com a sociedade. sim. Aí você fala: "Poxa vida, eu vou perder meu filho", você acha, É. mas eles, graças a Deus, Segurança são que nós temos, pessoas né. que quando eles estão juntos, a gente tem uma segurança, mas quando sai sozinhos, a gente realmente fica preocupado sim. Então, quando eu descobri, para mim foi complicado, foi difícil, eu sofri muito, mas hoje, graças a Deus, eu superei isso, preocupo muito com ele, preocupo demais, porque é uma roupa de uma cor que vai vestir, a pessoa vai lá e fala, tá sempre, né, com essas piadinhas, então tem que ser uma pessoa do bem, né, como o filho da amiga
tem que ser e o meu filho, né, como outros também, tem que ser do bem para não poder dar confusão, dar briga e gerar até uma morte, uma covardia. Por isso que para mim foi difícil. É um desafio para muitas mulheres, né. Eu queria até esclarecer para quem está assistindo, né, a gente, que sempre são vocês que escolhem os temas. E esse foi um dos temas mais pedidos. Ou seja, nós mulheres temos esse desafio, né, diário. E não é que a gente não ame os nossos filhos, não é isso, mas é o desafio de entender como eles vão estar na sociedade e querer que eles estejam bem na sociedade, né, e até entender que eles podem estar bem, Sim. né, dentro das suas características. Para a gente começar ainda um pouco mais, aprofundar esse assunto, eu vou chamar agora a Camila Fardim, que é a nossa psicóloga, que está sempre com a gente aqui em todos os programas. É com você, Camila. Alguma vez você já se perguntou como ficaram ou ficam os afetos das mães, dos filhos e das filhas da comunidade LGBT? Comumente, a gente não se preocupa muito com as mães em relação a isso, porque os próprios filhos terão que enfrentar tantas complexidades na sociedade que a gente não pensa sobre as mães, mas as mães também enfrentarão coisas dentro de si. Muitas mães vão se deparar com conceitos que têm em si, às vezes vão descobrir preconceitos que elas nem sabiam que existiam. Elas vão ter que encarar condições em relação à família, em relação à sua própria religião, aos seus próprios ideais, e não somente isso. As mães sentem também muito medo pelos seus filhos, porque elas conhecem a sociedade na qual a gente vive. Existe o medo dele ser discriminado, dele sofrer violência na rua. Existe o medo dessa pessoa não chegar na adultez. Esses afetos todos envolvendo as mães precisam de um lugar para serem debatidos. E por isso, muitas vezes as mães se unem em movimentos maternos para que elas possam se apoiar umas às outras e assim ter uma ótima saúde mental para poder seguir junto com seus filhos. Como a Camila colocou para a gente conversar e entender, né, que nós não estamos sozinhos. Vocês são mães, vocês não estão sozinhas. Tantas mulheres, né, pediram esse assunto. E ele perpassa tantos caminhos. Muitas vezes, como a Roseli falou, a gente tem sonhos. Quando a criança nasce, a gente sonha, né? É. É aquela coisa do chazinho de bebê, né, que é menino, é menina, é a roupinha, né, é o azulzinho, é o rosinha, e aí a gente já pensa no como que vai ser, Sal. casamento, profissão, neto, a gente de certa forma, a gente que é mãe, falo que os mais jovens não entendem isso tão bem, mas toda mulher que é mãe imagina um futuro, né. E aí quando o filho tem um caminho diferente do que a gente traçou, é realmente um desafio. Mas vocês já passaram por isso agora há um pouco mais de tempo, né. E com o tempo, isso foi se consolidando, vocês foram refazendo e vendo outros caminhos, outros sonhos. Como que é para você, Roseli? Como que você vê hoje? Ah, hoje é tranquilo. Hoje eu tenho o Júnior, assim, eu chamo Júnior porque esse é o nome do pai, mas hoje o meu filho, por exemplo, ele hoje eu vejo normal, natural. Para mim é natural, não nada de anormal. Para mim ele é um ser humano igual a todos os outros, não tem o porquê eu discriminar ele em nada, ele ele é humano, ele é ser humano, ele é como as outras pessoas, não tem diferença porque ele decidiu traçar esse caminho, ser, eh, homossexual, ele já acho que já nasceu assim, eu penso, né, que já nasceu assim. Eu acho que sim, né, porque hoje é aceitável para mim. Lá fora eu continuo ainda com essa insegurança, mas para mim hoje é tranquilo, hoje eu já vejo as coisas com mais tranquilidade, até no dia a dia que eu converso com ele, as transformações vão acontecendo, né, hoje eu vejo onde que ele vai, o tipo da que ele fala em casa, as atitudes dele, hoje para mim já é mais tranquilo. Para você também é tranquilo, Valquíria? É, mais leve agora. No início eu preocupava mais, sabe. Ele tinha 17 anos, eu como que ia ser, né. Ele como que
ele ia passar isso para as pessoas e como que ele ia ser aceito, só que ele é muito resolvido, ele é muito bem resolvido, então isso me tranquiliza. E ele sabe dar um passo para trás quando ele sabe que o outro não vai fazer diferença para a vida dele, sabe, para a opção dele. Então, isso eu fico tranquila em relação a isso. Mas eu não deixo de preocupar, né, igual você falou, não deixo de preocupar ainda com o futuro, né, com as pessoas que vão estar ao redor dele. Eu sempre falo assim com ele: "Filho, dependendo do lugar que você está, nós temos que ter atitudes diferentes para evitar que as pessoas são homofóbicas, você vai ter pessoas que vão ser agressivas verbalmente com você, vão falar coisas que não ele tem conta tudo pra mim, sabe. Ele já passou por situações que a primeira coisa que eu perguntei pra ele, falei: "Meu filho, e aí, o que que você fez?" Ele falou: "Ai mãe, eu", aí ele nem me contava o que que ele fa saía de perto, ou então ele ficava no mesmo lugar, no restaurante, ele foi, destratado no restaurante, que ele estava com um amigo, e e aí eu fiquei: "Meu Deus, imagina se eu estivesse lá perto, eu ia brigar pelo meu filho". A gente tem medo, né. É. Então assim, eu falo muito com ele isso, que isso vai acontecer sempre. E ele é muito maduro, então eu acho que ele vai sair bem, e isso faz com que eu fique mais Mais tranquila. tranquila. É. Uma das coisas que vocês falaram, né, tem muito a ver com esse sentimento que eu falei lá no início do colo, né. Quando está no nosso colo, é pequeno, a gente protege o tempo todo. E aí quando eles crescem, eles vão para o mundo. E a gente não pode blindar o filho no mundo, né. Eu acho que esse sofrimento vem disso, essa necessidade de blindar o filho, né, de protegê-lo do sofrimento. E como a gente não pode blindar do mundo, a gente não consegue blindar do preconceito. Os filhos de vocês ainda sofrem, vocês sentem, porque a gente fala tanto que o mundo mudou, vocês sentem no dia a dia, no que eles conversam com vocês, que eles ainda sofrem esse preconceito, e como vocês lidam com isso, que conselho vocês dão para eles? Roseli? Então, o meu filho hoje ele é mais tranquilo, ele não comenta comigo que passou algum constrangimento, alguma coisa, até porque ele é bem reservado, sabe. Mas eu acredito que não, com relação, assim, à família, amigos, todos sabem, eu falo com orgulho, inclusive eu tenho, ele é artista, né, eu ainda tenho ele estampado no meu carro, a foto dele, que as pessoas às vezes falam: "Quem que é essa moça?" Não, não é a moça, é o meu filho. E eu explico, eu falo e ele não fala para mim em momento algum que ele já tá passando por algum preconceito, alguma coisa, até porque ele sabe que eu vou me machucar muito, porque ele sabe que eu sou uma mãe muito, eu sou muito, como é que fala? Eu sou muito medrosa. Ele sai, eu já tô ligando, sabe, ontem mesmo ele mandou uma mensagem para mim falando que eu tenho que deixar ele mais livre, mas não é ele, sabe, porque a gente tem que botar na cabeça da gente também, né, no caso que eu estou trabalhando isso ainda, que não é ele que tem que mudar para a sociedade, é a sociedade que tem que mudar e aceitar ele. Então, eu não sei se ele passa isso aí, porque ele não fala para mim mais, por quê? Porque eu acho que ele está bem. Ele também é bem resolvido também. Eu acho que ele não está passando por isso, assim, que ele não passa, até porque os ambientes que ele frequenta, as pessoas com quem ele dá, entendeu? Que também eu acho que ele que meio que se direcionou mais agora. Então ele não vai a qualquer lugar e sai mais com amigos, né. Ele não, eu vejo ele feliz. Então eu acho que agora está menos, prejudicial para ele, eu acho. Então, para mim, eu acho que está tranquilo. Você falou que o Bruno já sofreu até num restaurante Sim, preconceito. Ele já, diferente do Sim. filho da Roseli, ele me o seu conta, filho ele te conta, conta. né. Você acha que é melhor saber ou é melhor ficar blindada dos Eu preconceitos? Como gosto que ele me você fala, porque esse dia mesmo que ele falou do restaurante, eu já perguntei a reação dele. Ele falou assim: "Mãe, nós continuamos conversando e do jeito que a gente estava, nós continuamos". E o homem falou, falou e nós continuamos. Eu falei: "Não, fez a coisa certa, do que discutir, do que exigir do outro os seus direitos. O outro, ele é errado, a cabeça dele é fechada, ele não ia entender. E se você falasse com ele dos seus direitos, falasse com ele: "A minha vida não te diz respeito o que eu estou fazendo aqui, o que eu deixei de fazer". Então, assim, discutir seria pior. Então eu gosto que ele me fala, que eu fico sempre pontuando, né. E uma vez ele até contou na rua, né, ele estava andando na rua, e ele de mão dada com esse amigo,
E aí uma pessoa passou e também fez isso, chegou a empurrar eles. E aí isso não, eu chorei muito, sabe, ele me contou, eu fiquei bem, conversei com ele, mas isso aí dá medo. Mas depois sozinha você sentiu É, mas na frente dele você foi forte. eu perguntei qual foi a reação dele, falei: "Você saiu de perto da pessoa, né?" Aí ele falou assim: "Mãe, saiu, o cara doido, o cara não tinha tava noção do que ele estava fazendo". E aí eu fico tranquila, porque eu tô vendo a reação dele, tá sendo uma reação madura, sabe. Ele não bate de frente com o outro, porque o outro é fraco, o outro não vai fazer diferença na vida dele não, então eu sinto que ele tem isso, sabe, essa maturidade. Mas eu gosto que ele me conta. É que é bem injusto, né. É Por que que injusto. um casal hétero pode sair É, de mãos dadas e um e casal homo não, não. Isso. né. É como eles falam, por exemplo, quando tem um casal se beijando, né, muitas pessoas falam supermercado, mas acontece que tem uns héteros lá também que fazem a mesma coisa, É, né, cada um julga da sua maneira, mas eu acho que isso aí também é errado. Por que que o hétero pode isso, pode aquilo isso, e os homossexuais não pode? Quando meu filho colocou, por exemplo, um short rosa, que foi a única vez que eu acho que ele sofreu um preconceito, um short rosa, eu morria lá dentro de casa achando assim: "Nossa, eles vão pegar meu filho na rua", e ele andou de metrô, entendeu? Ah, assim, nunca houve por quê. Ele falou para mim nada, por quê? Porque eu acho que ele sempre me preservou, mas eu também gostaria de saber, mas ele não fala, porque eu acho que ele me preserva, né, em certa forma ele fica preocupado comigo. Eu preocupo com ele de um lado, ele preocupa comigo, então eu acredito que ele tenha passado e passa, eh homofobia na rua. é. Só Passa que sim. ele não fala, mas eu acho que é para me preservar, entendeu? Que às vezes eu penso: "Gente, ele não é a única pessoa que não passa essas coisas na rua". Ele passa, porém ele não fala. Mas ele não fala, mas ele não é fechado, ele é um menino muito nós somos muito amigas, a gente vai em show, Sim. eu vou em tudo com ele, eu viajo com ele. Então, assim, eu sou muito amiga dele. É porque ele realmente eu acho que ele me preserva, porque infelizmente eles sofrem, todos eles sofrem. As Sofre. mães dentro de casa elas sofrem calada, porque elas também passam o que eu tô passando, seu filho fala para você, o meu já não fala, entendeu? Então assim, É. e não fala, mas não é triste, então assim, é essa E preservação, aí eu ele fico é muito pensando também, carinhoso, isso. será que ele fala tudo, né? Eu acho que ele não fala tudo não, Exatamente. porque deve passar Passa sim, todos eles passam. passa. Infelizmente, esse preconceito tem, existe, vai existir, né, enquanto a gente não mudar, todos nós mudar nosso pensamento, a sociedade ter mais cultura, mais sabedoria sobre isso, eles vão sofrer sim as penalidades lá fora, infelizmente. Então nós somos mães, a gente tem que aconselhar onde vai, com quem Tem. vai, É, de que jeito vai, para onde vai, por quê? Porque eles vão sofrer, e a gente vai sofrer pra depois. viver junto. Porque você imagina, o seu filho vai para uma festa, toma uma surra na rua, porque às vezes uma pessoa quer fazer quer sair, né, porque infelizmente, tem muito hétero também que é hétero por um lado, mas adora um homossexual por outro. E aí aonde que eles vão lá Então, e faz a covardia com os filhos de muitas, né, meu eu filho fico tá com medo, sujeito, eles vão seu me filho pegar tá até sujeito. Uber. Eu falo que: Sim, "Filho, sim, no lugar que você tá pegando o Uber sabe da onde que você tá saindo, eles sabem, você tá conforme o lugar que você tá pedindo Uber, e você não sabe se essa pessoa é uma pessoa ruim, né". Então eu não gosto nem que pega Uber. E aí o pai dele busca ele em todos os lugares. Liga o pai dele e fala: "Eu não vou porque é tarde, né". O pai dele pega o carro qualquer hora e busca o Bruno, eu é fico então, tranquila. Gente, esse assunto perpassa muito as questões dos direitos, né, porque a gente está falando sobre o que a sociedade faz, mas a gente tem que entender que os nossos filhos têm direito, não é isso? Os filhos de vocês têm direitos. E é por isso que a gente vai chamar agora para conversar com a gente a nossa advogada, Juliana Frederico, que está aqui todos os programas também, nos ajudando a entender os direitos, não é isso? Chama aí a Ju para a gente. Um filho, uma filha pode ser deserdado, deserdada, em razão de sua orientação afetiva, sexual? Não. Veja que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 3º, prevê como objetivo da República acabar com qualquer forma de preconceito.
Não é por outro motivo que o direito brasileiro é palco de grandes conquistas, como o casamento, independentemente do sexo, do gênero, o direito à adoção, o direito ao regime de herança do cônjuge, do companheiro, da companheira, e também as exemplares punições em caso de violência física ou psíquica. Eu queria agradecer a participação da Juliana, tão importante aqui, para dizer que todos têm direitos, né, e que uma pessoa não pode ser, às vezes até pela família, né, como ela falou no É. início, pais que às vezes procuram um advogado para deserdar um filho, né, por uma orientação sexual. Isso é proibido por lei, toda forma de preconceito, todo preconceito que houver, ele é passível de punição. Eu queria agora que vocês falassem para outras mães que estão nesse momento descobrindo que seus filhos fazem parte do grupo LGBT. Como dar um conselho para elas, para que elas possam acalentar um pouco o coração. Roseli, o que que você diz para essas mães que estão agora? Eu para te falar a verdade, eu aconselho as mães a abraçarem os filhos, porque se eles não sentir o afeto dentro da casa, né, dentro de casa, com os familiares, lá fora vai ser mesmo rejeitado. Então, assim, a gente tem que abraçar os filhos da gente, independente é filho, é um amor incondicional, né. Então a gente tem que realmente, ajudá-los, né, a encarar essa sociedade lá fora, que ela é preconceituosa, homofóbica, é difícil, não é fácil. Eu sei que tem mãe que não aceita, até bota o filho para fora, a filha para fora. É Acho isso, triste. assim, uma injustiça, eu acho isso errado, eu acho que essa pessoa ela tem que se encontrar primeiro, para depois punir o filho, porque o filho, a filha, porque eles não escolheram isso exatamente, né. Eu creio que não, porque eu conheço meu filho, né, e são filhos da gente, a gente sabe quem são, e eu acho que ele já nasceu assim, e eu acho que se eu não abraçar, né, se a mãe que está lá me ouvindo não abraçar o filho, não ser companheira, não ser amiga, lá fora vai ser rejeitado. É onde que eles procuram amor? É na gente, na família. Toda a família tem que abraçar, porque, ele escolheu aquilo para a vida dele, independente de qualquer coisa, né. Então, assim, nós temos que aceitar ele, nós temos que aceitar os nossos filhos. Então a mãe, para mim, tem que abraçar o filho, assim, e olhar o amor incondicional mesmo, porque lá fora é complicado, é complicado. Valquíria, o que que você diria para as mães que estão agora com o coração doído, que estão sentindo? O mesmo que ela falou, abraçar incondicionalmente, não julgar e não questionar, porque a gente tem medo, a gente sente segurança, mas eles precisam da gente, né, o tempo todo, apoiando o filho nas decisões e estar presente o tempo todo. Com o tempo, vocês acreditam que ficaram mais fortes? Eu fiquei. E hoje eu encaro isso com a naturalidade, eu, assim, eu bato de frente mesmo, eu enfrento qualquer pessoa pelo meu filho. Eu até esqueço, sabe, que é normal, né, eh, não vejo como ele escolheu, igual ele me ensinou isso, que não é escolha, ele nasceu, e agora assim, a única coisa que eu peço a Deus, sabe, nas orações e coloco meu filho é que ele seja feliz. Ele nasceu, né, homossexual e ele vai e eu quero que ele cresça, sabe, eu quero que ele alcance todos os objetivos, tanto na vida profissional quanto emocional. A gente não abraçar Isso, os filhos da gente, nós, todas as mães que estão, por exemplo, é, assistindo agora aí essa entrevista, se não acolher, acolher, respeitar o eles espaço, vão sofrer eles muito vão mais. sofrer muito É. mais lá fora. E não são todos, né, os jovens
que tem esse apoio não. Mas tem uma coisa também muito, interessante nisso aí, que eu aprendi também com ele, acolhi muitos amigos homossexuais que os pais não É, o aceitavam. Bruno faz isso Ele também. tem um amigo, por exemplo, que não vou citar nome, mas, por exemplo, que eu acolhi bem no início, que o pai chegou a jogar ele da escada para baixo, né, eh porque quando descobriu Né. ele era gay. Então, e muitos amigos dele, no início, eu acolhi, sabe. Conversei com muitos e queria eu muito conhecer a mãe deles, mas por estar É, separados, por não ter aquele carinho de mãe e de pai, por ser escorraçado de casa, eles não afastam, tiveram, né. vieram a mim. Então eu apoiei muito, sabe, ajudei muito, sou muito amiga deles. Hoje eu vejo que eles são mais, alguns até já conquistaram, né, a mãe de volta, a mãe Que bom. conquistou ele no caso, né, porque eles foram preconceituosos, não aceitaram, né, e hoje alguns até as mães já até voltaram a ter mais uma amizade Que com bom, esses é. filhos, mas é complicado sim, eu sei que não é fácil não, mas se a gente olhar como filho, né, como um amor, assim, que não tem amor maior, a gente não, o nosso amor para eles é o suficiente. É, e seu Acolhe filho muito. ver você fazendo isso, né, uma mãe forte que não só Quando tá mexeu ajudando com ele, o quando eu tudo filho, com mas ele, os assim, filhos também. sem problema. Não, assim, eu aceitei, mas eu aceitei assim: "Não, vou aceitar". Eu me joguei. É meu filho. Não, para mim, ele que é É tudo, importante. né, É gente meu é filho, tudo na vida da né. gente. Então a gente tá falando aqui hoje no caso de filho homossexual, né, porque se não, eu tenho filha também, mas tô falando do meu filho, hoje o É, assunto é esse. Mas o meu filho, para mim, assim, independente, é ele e eu. é. E assim, depois de Deus, eu sou mãezona para ele. Sou mãezona, sou muito companheira, sou muito amiga. E ele também, assim, é um doce, um amor, um companheiro que para mim não tem como eu Tudo. sair disso aí não, Isso tá? É. é tudo. Eles já sofrem tanto, né, na Já. sociedade, então É. que a família seja um apoio e não mais um ponto de sofrimento. A gente sempre termina com uma frase que vocês escolhem do nosso caldeirão. Eu falo que é o caldeirão das bruxas, porque nós mulheres fomos tão queimadas, né, mas na verdade é o caldeirão da minha avó. Então, temos aqui o nosso caldeirão, com algumas frases que vocês vão poder escolher e contar aí para as nossas mulheres que estão assistindo. A gente pode pegar qualquer faca que a gente dá conta, quando tá aceita. Vamos lá, leiam suas frases. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Novamente, Simone de Bom, Beauvoir. olha que forte, né? Quer dizer, os direitos, né? Os direitos de todos nós, né? Qualquer crise, às vezes as pessoas pensam tanto no é o tradição, é a tradição, é a tradição, e às vezes os pequenos direitos que foram conquistados são esquecidos, que a gente tenha cada vez mais direito para todas nós mulheres, para os nossos filhos. E a sua, Valquíria? O futuro é totalmente aberto, é dependente de nós, de todos nós. Depende do que cada um de nós faz todos os dias. O futuro depende do É. que cada um de nós faz, todos os dias. Essa é da Arendt, né? É, Pois é, o futuro ele depende das nossas escolhas. Então, sofrer também é uma decisão. Aceitar e amar também é uma decisão, né? E, bem, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que foi um papo muito emocionante, foi muito importante. E quero dizer para todas as mães que têm um filho LGBTQIA+, do grupo LGBTQIA+, que ser mãe é se redescobrir, não é perder sonhos ter um filho nesse grupo, mas é aprender a conquistar novos sonhos. Que cada mãe possa encontrar nesse caminho não só a coragem de proteger, mas a alegria de ver os seus filhos viverem plenamente quem eles realmente são. Participe você também!
Conta pra gente sobre qual assunto você quer escutar. Entre no nosso Instagram, Hora da Loba, e fala pra gente o que toca você, porque aqui a sua voz é a alma desse programa. E você pode assistir este e os outros episódios no YouTube e também escutá-lo nos principais tocadores de podcast. A Hora da Loba foi aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura no edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo, e gravada nos estúdios cedidos pela Scriptus Comunicação. Durante todas as entrevistas, apenas mulheres estiveram presentes dentro dos estúdios.